Adorado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Wellington pelo convite, aos obreiros, aos irmãos da recepção que nos receberam tão bem. E trago uma saudação do pastor Ezequiel, pastor ali na Assembleia de Deus no Jardim Silvino. Estamos servindo a Deus ali. E vamos então meditar na palavra. Eu peço aos irmãos que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Está escrito assim. Está escrito assim o texto bíblico. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Podeis vos assentar, por favor? Meus irmãos, eu comentei com o pastor Wellington agora à tarde algo sobre Eu comentei com o pastor Wellington agora à tarde algo sobre o que nós iríamos falar, segundo a graça de Deus, com os irmãos, sobre a necessidade de nós, a Igreja do Senhor Jesus, pregar o Evangelho. Andando pelas ruas da nossa cidade, é bastante comum nós vermos como que as consequências do pecado estão afligindo a população. Eu não sei os irmãos, mas se tem algo que me deixa realmente angustiado, e a minha esposa é testemunha, a gente sempre conversa sobre isso, é, por exemplo, a quantidade de pessoas nos semáforos, jovens, pessoas de meia idade, e algo até interessante, né, que a gente não via tanto, não nessa situação, mas também pessoas idosas, e pessoas que você observa pelo aspecto, pela aparência comum, própria de quem sofre desses problemas. Na sua grande maioria você observa pessoas que têm alguma relação com o uso de drogas. Me espanta, eu confesso aos irmãos sem demagogia, me espanta a quantidade de pessoas miseráveis nas ruas da nossa cidade, nas ruas de todas as cidades do nosso país e, por que não dizer, do mundo. E nós sabemos que sim, tem os problemas sociais, econômicos, mas nós sabemos que a raiz, a origem, é espiritual. É a falta de Deus, é a ausência de Deus, é a ausência daquele que só Ele pode satisfazer a necessidade
do ser humano. Só Ele pode ser realmente a base sólida, consistente, que sustenta o ser humano mesmo nos momentos de adversidades, de dificuldades, e que impede que este ser humano venha cair em uma situação igual à qual nós estamos falando. E daí, meus irmãos, por mais que queiram, e se é que eles querem, os governantes não podem fazer nada. Os empresários não conseguem fazer nada. Nós vemos aí o governo distribuindo dinheiro para as pessoas, mas as pessoas não mudam. Então o governo, por mais que possa querer, ele não consegue fazer nada. Os empresários, se quiserem ajudar, oferecendo um trabalho, uma oportunidade, não vão conseguir. Pode ser que um ou outro ali consiga escapar, mas a grande maioria vai continuar na situação de miséria. Agora, qual é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus? Na lição estudada na maioria das igrejas no dia de hoje, a lição da escola bíblica dominical, a lição de número 5, foi falado sobre a missão da igreja. A missão da igreja. Nós precisamos, irmãos, como aquelas empresas que fazem uma placa e colocam na recepção sobre o que é a missão, a visão e os valores daquela empresa, deixando ali bem definido para quem chega ali, ter a noção de qual é a missão. Nós precisamos também, irmãos, ter em mente qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Logicamente, servir, adorar a Jesus Cristo, ser gratos a Jesus Cristo, honrar a Jesus Cristo, mas este servir e este honrar a Jesus Cristo passa pela obediência àquilo que Ele determinou, àquilo que Ele falou em sua santa palavra. E os tempos vão passando, e a gente vai selecionando o que vamos fazer e obedecer dentro daquilo que Jesus determinou. A gente vai selecionando: ir ao culto, adorar, dizimar, congregar, participar de algum departamento. A gente vai selecionando. E às vezes, irmãos, ao longo da vida, ao longo da caminhada, algumas coisas vão ficando em segundo plano, como se fossem coisas secundárias, e não são. O Senhor Jesus Cristo, após ressuscitar, Ele reuniu os seus discípulos e deu-lhes uma ordem, e esta ordem continua válida. Aleluia. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aleluia. Pregar o Evangelho, irmão, significa dar a alguém a oportunidade de mudar, dar a alguém o salva-vidas, a oportunidade de ser salvo. Pregar o Evangelho, irmão, significa obedecer aquilo que Jesus determinou para a sua igreja. Aleluia, aleluia. Nós estamos vendo, irmãos, muita gente pregando, falando, e por vezes distorcendo aquilo que deveria ser realmente o Evangelho.
Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, o porquê de tanta miséria, se existe tantas portas abertas. Eu não sei se os irmãos acompanharam, essa semana saiu um dado em vários jornais a respeito do censo, realizado entre 2022 e 2023, saiu um dado, eu até anotei aqui para ser preciso. Olha só, logicamente falando de todos os segmentos religiosos, né? Olha só, o Brasil tem 579.800 templos religiosos. 579.800 templos religiosos. Saiu essa semana essa informação. Para você ter uma ideia, escolas, todas as escolas, desde o primário até as faculdades, todas as escolas, todas, somam 264.400. Observe, irmãos, que não basta falar de religião. Não, pregar o evangelho não é religião. Porque se fosse questão de religião, o Brasil seria o paraíso na terra. Nós temos mais templos religiosos do que escolas. Não tem nada a ver com religião. Aí eu fiz uma pesquisa a nível mundial. Achei um dado de 14 de agosto de 2005, está bem ultrapassado. Mas é o que eu achei. O mundo tem entre 40 e 60 mil religiões. 40 a 60 mil religiões. Irmão, é religião demais. É religião que a gente não consegue ter ideia do que 60 mil religião. Não é religião, não se trata de religiosidade. Não se trata de uma mera religiosidade. Nós estamos falando, vamos meditar a respeito do que é o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Porque se fosse religião, se fosse assembleia, se fosse presbiteriana, se fosse centro espírita, enfim, se fosse religião, não faria sentido nós perdermos o nosso tempo nesta noite. Nós estamos vendo aí, irmãos, entidades se utilizando do argumento de que estão pregando um evangelho, mas é um evangelho por vezes falsificado. E já há 2000 anos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja maldição, maldito. Então veja, não basta anunciar um suposto evangelho, não basta anunciar um evangelho, por exemplo, de prosperidade, de barganha, de comércio. Não, também não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui do puro, simples, genuíno, porém poderoso Evangelho de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, se temos tantas religiões, e se temos também aqueles que se dizem anunciar o evangelho, mas é um evangelho mentiroso. Aí fica a pergunta, mas afinal de contas, como definir o evangelho? Como saber o que realmente é o evangelho? Como conhecer, como saber quem realmente está pregando o evangelho puro, o evangelho genuíno? Primeiramente, na linha de raciocínio que Deus me dá para trazer aos irmãos nessa noite, logicamente que poderia haver outras argumentações. Primeiramente, o evangelho genuíno, o evangelho que nós precisamos viver e pregar,
é o evangelho que apresenta Jesus Cristo como Salvador. Aleluia, aleluia. Ainda esta semana, lá no grupo de obreiros da nossa igreja, da nossa congregação, eu dizia a respeito de algum segmento religioso que até causou aí certa polêmica na nossa região, né? Vai ter alguém deles aí ensinando nas nossas igrejas na região, que apresenta o evangelho, que diz assim: você é salvo, mas você, para ser salvo, precisa aguardar um dia. Aí eu disse no grupo: está errado, porque o puro, o genuíno evangelho de Cristo apresenta Cristo como Salvador. As minhas obras em nada acrescenta ao evangelho de Cristo no quesito salvação. Eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pela graça maravilhosa de Jesus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2, versículo 8 até o versículo de número 11. Está escrito assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Aleluia. O evangelho genuíno apresenta Cristo como o único Salvador. Aleluia. Mas se eu apresentar a Cristo como Salvador, e tão somente como Salvador, aí também eu estou em falta. Aí também a minha mensagem não é completa. Pois o anjo continua dizendo: vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia, aleluia. O evangelho que a igreja precisa pregar e viver é o evangelho que apresenta Cristo como Salvador, mas também como Senhor. Estão em alguns lugares falando dia e noite de salvação, mas estão omitindo as almas perdidas, a verdade de que Jesus quer salvar, mas Jesus também quer governar. Ele é o Senhor e Ele não aceita outra posição que não seja a de Senhor. Aleluia. Aleluia. Este é o evangelho que nós precisamos pregar, anunciar que Jesus salva, anunciar que não existe salvação fora dele, somente nele. Aleluia. É muita mesquinhez das religiões querer reivindicar para si a salvação. Uma vez eu fui conversar com uns irmãos de uma igreja evangélica, e eles disseram assim: irmão, ou seja, eles disseram assim: você está indo bem, ali na rua Quintino, quase chegando na Tiradentes, a gente conversando, você está indo bem, falta pouquinha coisa, para você receber realmente o esclarecimento sobre o evangelho, sobre a graça. Sabe aquela que nos considera como primos? Disse: olha, se você vir para cá, vai ser bênção. E aí, conversando e tal, eu disse: mas como é que fica? Quer dizer então que eu preciso aderir ao movimento de vocês para ser salvo? Ah, sim, entre nós está a graça. Usam muito a palavra graça. Aí eu perguntei: quantos anos tem
a existência do seu ministério? Aproximadamente 100 anos. Aí eu disse, então quem viveu antes de 100 anos? De 100 anos para trás, antes do surgimento do seu ministério, quem viveu para trás foi para o inferno. Aí, sabe, a pessoa não raciocina, a pessoa não pensa para falar, a pessoa embarca em uma ideia e vai reproduzindo ela. Como, irmãos, nós, por exemplo, na Assembleia de Deus, poderíamos reivindicar para nós a exclusividade da salvação? Um ministério com menos de 120 anos? Como? E quem viveu antes disso foi para o inferno? Não, não, a salvação não está ligada a uma placa, a uma denominação. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Toda seita, sem exceção, reivindica para si a exclusividade da salvação. Só existe salvação aqui. Quando você vê qualquer religioso reivindicando para si, para a sua denominação, a exclusividade da salvação, pode correr, é seita. Não existe salvação em denominação, não existe salvação em placa, não existe salvação em religião. A salvação se encontra apenas em Cristo Jesus. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi Ele que deu o brado, está consumado, foi Ele que ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelos salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que nós devemos pregar o Evangelho, irmãos? Nesta noite eu quero te ajudar. Quero que você, ao sair daqui, tenha um pouquinho mais de convicção sobre a necessidade de pregar o Evangelho. Nós estudamos isso hoje de manhã já, nas nossas igrejas. Mas o porquê que nós devemos pregar o Evangelho? Eu separei alguns pontos, não quer dizer que estejam todos aqui, mas alguns. Nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 e também o versículo 17. Está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Então, se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação, ela é operada através do Evangelho. É o poder de Deus que opera a salvação. Aleluia. Então, se nós queremos mudar a vida de alguém, então, se nós queremos mudar a vida de uma sociedade, nós precisamos nos esforçar para pregar o Evangelho, pois somente através do Evangelho opera o poder de Deus para a salvação. Aleluia, aleluia, louvado é o Senhor. Aleluia. Aí, irmão e irmã, cai sobre nós a responsabilidade, porque Tiago diz em sua carta, que se alguém sabe fazer o bem, e não faz, comete o quê? Pecado. A gente não leva a sério isso, né? Né? Eu não levo a sério isso, a gente leva a sério adultério, bebedeira, droga, malandragem. Eu não levo a sério que se eu sei fazer o bem,
e não faço. E quer bem maior, irmão? Quer bem maior do que pregar o evangelho para alguém? Você mudar a... Irmãos, aqui eu creio muitos já viveram isso. Eu estou com 40 anos, eu sirvo a Deus desde menino. E ao longo do tempo, pela bondade de Deus, em alguns momentos, né, Deus deu a oportunidade para a gente falar do evangelho para alguém e acompanhar a mudança na vida da pessoa. Talvez nem sempre ser vamos dizer assim, me entendam, tá? Vamos dizer assim, ser o personagem principal ali que falou, mas talvez contribuiu. E aí você vê, né, ano após ano, aquela vida ser mudada, ser transformada. Quando eu vim para Londrina, eu congreguei bastante tempo ali no Milton Gavete, antes de ir para Portugal, e ali a gente fazia os cultos nas casas, e na época foi feita a transferência, o pastor Laércio saiu, veio o pastor Ezequiel na época, e ali a gente fazia um culto no Jardim Paraíso. Jardim Paraíso naquela época até tinha uma congregação, mas era lá em cima, perto da avenida do estádio. Na época o pastor, esqueci o nome dele agora, tá? Era a congregação em cima, e nós fazíamos o culto embaixo, lá na beirada do riozinho, lá no Jardim Paraíso. E um dia a gente fazendo um culto lá na casa de um irmão por nome de Manuel. Esse irmão é pai do Robson, lá da Autoescola Santana. Alguns conhecem a Autoescola Santana. E a gente fazendo um culto na casa desse irmão Manuel, presbítero da igreja. Longe uma pessoa escutou a mensagem e mandou nos chamar. A gente foi na casa dela, ela contou para nós um pouquinho da vida. Era uma pessoa, tinha uma vida muito difícil, muita pobreza. E em meio à pobreza, era uma pessoa que tinha ali uma escola de samba, recebia a verba do governo federal na época, mas todo o dinheiro era usado para comprar instrumento, roupa, escola de samba, bastante criança, bastante filho. E, resumindo mesmo, tá? Aquela família veio para a igreja, aceitaram a Jesus, casaram, ela com seu companheiro que não era casado, casou, e hoje... Já tem algum tempo que a gente não tem assim um contato físico, mas de vez em quando conversa pela rede social. Hoje eles estão ali no Emital, trabalhando com o pastor ali. Não tem dinheiro que paga, não tem nada que paga. Você vê uma vida, uma família sendo transformada, sabe? Você olhar hoje e daqui 5, 10 anos, aqueles meninos que poderiam ter caído nas drogas, tudo na casa de Deus, trabalhando, louvando, cantando, pregando. Não tem o que pague isso, irmão. Aleluia. Transforme vidas através do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Transforme vidas, irmão. Se apaixone por isso. Tenha amor a isso. Talvez a pessoa não vai aceitar, talvez a pessoa não vai querer, mas dê a ela a oportunidade, dê a ela uma porta de escape, dê a ela um salva-vidas, que se ela se agarrar a Ele, Ele pode ajudar ela e ela ser transformada. Aleluia, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo de número 24, Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo dizendo, né? Irmão, quantos de nós temos a nossa vida por preciosa? Eu não vou me misturar não vou me arriscar não, é perigoso. E Paulo dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, chorando. Eu vou lá, mas, sabe, igual aqueles moleques resmungão, chutando pedregulho. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor. Você tem essa convicção na tua vida, irmão?
que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que foi Deus que convocou você dizendo: ide pregai o Evangelho, aleluia, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do favor de Deus. Quem éramos nós? Quem são essas pessoas que estão aí nas ruas para merecer o Evangelho, para merecer a salvação? Mas o Evangelho da graça nos alcançou. O Evangelho da graça quer alcançar estas pessoas, e cabe a mim e a você levar até elas este Evangelho. Levar até elas este Evangelho. Aleluia. Aleluia. Atos 13, 26. Atos 13 e 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Aleluia. O Evangelho é a palavra da salvação. Aleluia. Nós cremos que Jesus está voltando, não cremos? E no que nós estamos fazendo para levar mais alguém junto com Ele? O que nós estamos fazendo para levar mais alguém junto conosco? Não, você eu vou levar junto comigo. Esses dias eu estava pensando, irmãos, talvez esse pensamento foi até algo vindo de Deus. Nós às vezes não valorizamos as pessoas que temos no nosso meio. Por isso, às vezes, tanta indiferença, a pessoa sai da igreja, a gente nem liga. Em alguns casos, pastor Hélio, bate palma, comemora, graças a Deus, foi embora. Aí me veio um pensamento. Satanás, ele trabalha com duas frentes. Ele trabalha para desviar você e eu, mas ele também trabalha, pastor Wellington e irmãos, para segurar aquele que está lá no mundo, para que ele não venha à salvação. Olha o quanto ele valoriza o ser humano. Para ele o ser humano tem valor. Não sei se é o valor correto, mas tem valor, porque ele quer desviar você e eu, e ao mesmo tempo ele trabalha com outra frente para segurar aquele que está lá no mundo, para ele não vir à salvação. E nós deveríamos trabalhar com duas frentes também. Deveríamos trabalhar para manter aqueles irmãos que estão conosco, para manter aqueles irmãos em comunhão, para ajudá-los na caminhada, mas também deveríamos trabalhar para buscar aquele que está lá fora e trazer aqui para dentro, não é? Às vezes a gente trabalha tudo ao contrário. Às vezes a gente dá até uma mãozinha para o diabo e ajuda a tirar alguns daqui e não se esforça para buscar os que estão lá. Você já pensou que tem crente que coopera com o diabo? Paulo diz que nós somos cooperadores, de Deus, que Deus coopera conosco e nós cooperamos com Ele, mas tem crente que coopera com o diabo, irmão. Ele não se esforça para buscar quem está lá fora e trabalha aqui dentro para tirar quem está dentro. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Por quê? Primeiramente, irmãos, nós devemos pregar o Evangelho porque é uma ordem de Jesus. Ninguém prega o Evangelho para ficar fazendo graça, sendo bonitinho, sendo alguém que se destaca. Nós devemos pregar o Evangelho porque é uma ordem de Jesus. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Aí Malaquias, olha que interessante. Aí o profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 6 do seu livro, ele diz assim, olha: o filho honrará o pai, e o servo, traduzindo para os nossos dias, o empregado, honrará o seu senhor. Se eu sou o pai,
onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Quantas horas você trabalha para o seu patrão? Quantas horas eu trabalho para o meu patrão? 8, 10 horas por dia? Segunda a sexta? Segunda a sábado? De vez em quando faz hora extra? Final do ano fica até mais tarde no comércio? Quantas horas nós trabalhamos para o nosso Senhor? Por Deus que determinou que nós viéssemos a pregar o seu santo evangelho. Quantas horas? Irmãos, eu acho que vocês, assim como eu, são observadores. E a gente passa às vezes nas portas dos mercados, né, os grandes mercados, você vê lá um carrinzinho com revistinha e duas senhorinhas bonitas, simpáticas, bem arrumadinhas, em volta. E às vezes elas ficam ali o dia todo, oferecendo uma revistinha, oferecendo um folhetim, a isca, oferecendo a isca. E não sei, o certo é que eles obtêm o resultado deles, por causa da dedicação, da perseverança, da disciplina. Quando eu estava em Portugal, eu conheci um líder, um ancião dessa denominação, dessa religião, e tive a oportunidade de conversar com ele, assim, um papo muito legal. E pelo menos lá, não sei se no Brasil também é assim, que aqui eu nunca conversei, nesse nível, pelo menos lá ele me disse que quando alguém adoece, aí a pessoa está liberada daquele trabalho. Mas enquanto tem saúde, ele é obrigado a fazer aquele serviço. O serviço de ir para a rua, entregar a revistinha, o folhetinho. E às vezes nós achamos que a Assembleia de Deus é uma ditadura, né? Ai, meu Deus, a Assembleia de Deus é uma ditadura. Ditadura? Lá, se o camarada não for para a rua, ele não participa da ceia. Ele não é membro, ele é obrigado a ir. Obrigado a ir. Alguns recebem uma lavagem cerebral eficiente, vai porque quer ir mesmo, outros vai porque é obrigado a ir. E nós? E nós que cantamos nos nossos cultos que nós amamos o nosso Deus. E nós que cantamos nos nossos cultos que nós queremos servir o nosso Deus, que nós queremos agradar o nosso Deus, nós estamos indo, nós estamos anunciando o evangelho para alguém, de forma individual no nosso dia a dia, mas também de forma organizada no nosso coletivo. Não é para a gente pensar e em alguns momentos se envergonhar? Eu não sei aqui, creio que aqui é diferente, mas às vezes lá na congregação a gente fala de fazer um evangelismo, aparece 3, 4, 5, e por incrível que pareça, irmãos, a maioria é idoso, por incrível que pareça. Aí você lembra dos escritos de João: jovens, vós sois fortes, vós já vencestes o maligno. Mas cadê a força? Se não está saindo às ruas falar de Jesus Cristo, anunciar o evangelho de Cristo. Precisamos anunciar o evangelho, irmãos, porque Cristo mandou, Cristo determinou. Precisamos anunciar o evangelho, irmãos, como nós já dissemos, porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o remédio para curar a sociedade, irmãos. Você teria coragem de deixar alguém morrer do teu lado, tendo você o comprimido no bolso, que seria capaz de salvar aquela pessoa? Não teria. Não teria. Mas no campo espiritual, por vezes, nós temos esta coragem. Deixamos as pessoas morrer do nosso lado e não temos a coragem o suficiente para falar de Jesus para elas. Não estou falando dizer de forma rotineira: Deus abençoe,
Jesus te ama. Não estou falando disso. Eu estou falando do Evangelho sendo exposto com amor, com carinho, com graça de Deus, com unção de Deus, com dedicação para aquela pessoa. Aleluia. Aleluia. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 14 a seguir, ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Você percebe que Paulo aqui está transferindo a responsabilidade para nós? Paulo está dizendo: a responsabilidade é de vocês. Porque se o Evangelho não chega lá na ponta, o culpado somos nós. E aí queremos que a nossa nação mude. Naquele período da política, a gente fica angustiado, né, de ver tanta coisa errada, tanta injustiça, tanta inversão. E a gente ora e a gente clama. E um dia, irmãos, creia se quiserem ou não, eu estava orando. E o Senhor Deus disse ao meu coração: você quer que o seu país mude? Você quer que as pessoas ao seu redor mude? Dê a elas o meu Evangelho. Aleluia, aleluia. Queremos um país diferente, irmãos, mas não será através apenas através da política que iremos mudar o nosso país. A política até contribui para isso, mas sim, através do poder do Evangelho, nós podemos mudar o nosso país e até mesmo a política do nosso país. Mudando os homens, muda-se a política. Aleluia. Mudando os homens, muda-se o judiciário. Mudando os homens, muda-se os meios de comunicação. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 11, ou seja, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, imitou a Cristo. E ao imitar a Cristo, irmãos, em sua vida, em sua maneira de viver, entre várias lacunas, vários aspectos, ele imitou a Cristo pregando o Evangelho. Jesus Cristo, está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia. A gente lê isso, irmão, parece que é uma coisa tão banal, tão comum. Percorria Jesus a Galileia. Não se esqueça, ele percorria por vezes a pé. Na maioria dos casos a pé. Não se esqueça, percorria sem carro, sem ar-condicionado. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia. Jesus deu-nos o exemplo. Jesus pregou o Evangelho. Aleluia. E olhe os resultados da sua obra. Irmão e irmã, um dia você vai poder olhar para trás e ver o resultado da sua obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Trabalhou, pregou, ensinou, aleluia, evangelizou, discipulou,
E por isso ele pode olhar e ficar satisfeito com a igreja dele aqui no Sérgio Antônio nesta noite. E por isso ele pode olhar e dizer: valeu a pena. Aleluia. Prega o evangelho, anuncie o evangelho. Se pelo menos uma alma se salvar através de você, é 100% de ganho. Você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Aleluia. Olha, sem demagogia, eu não sonho ganhar multidões. Não são os pregadores de multidões que são os exemplos que eu procuro seguir. Eu procuro seguir exemplos como de um irmão que me ajudou na fé lá na pequena cidade de Alvorada do Sul, um irmão por nome de Manuel, que já está com o Senhor. Um homem simples, mas um verdadeiro servo de Deus, que se dedicou por um jovem adolescente. Eu procuro seguir exemplo como, por exemplo, do pastor Agenor Pinheiro, que também já está com o Senhor, faleceu através de um acidente, pastor da Assembleia de Deus ali em Alvorada do Sul, que em uma tarde de domingo foi visitar um jovem rebelde, desviado, e esse jovem era eu, e eu jogando bola em um campo de futebol a cerca de 200 metros da minha casa, ficava olhando para ver se ele já tinha ido embora, e qual era o sinal que eu procurava observar para saber se ele tinha ido embora. Era a bicicleta dele Monarch estacionada no meio-fio da minha casa. E todas as vezes que eu voltava em Alvorada do Sul, já firme na presença do Senhor, aquele irmão, pastor Agenor Pinheiro, minha esposa está aqui, conheceu, faltava chorar e dizer: valeu a pena. Arabacanda Xandalaia. Aleluia, um homem simples. Arabadexande Condelácia, que investiu na vida de um jovem adolescente, que pegava a esposa, irmãos, eu vi isso, colocava a esposa que faleceu dias depois dele, sofreu um acidente de carro, ele faleceu primeiro, a esposa dias depois, ponhava a esposa de ladinho, na garupa de uma Monarch, e ia 10, 15, 16 quilômetros das fazendas visitar os crentes. É este homem que eu sigo como exemplo de vida. Aleluia. Valorizemos as almas. Vamos investir nas almas, porque nós não sabemos qual será o resultado. Aleluia. Arabaceia. Hoje nós temos tudo, irmãos. Temos carro, moto, celulares, internet, redes sociais. Às vezes eu fico louco. Eu vejo crente postando cada besteira na rede social. Pelo amor de Deus, isso é uma ferramenta de dois gumes, uma faca de dois gumes, que pode ser usada para o mal, mas também pode ser usada para o bem. Use as ferramentas para anunciar Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ah, irmãos, nós não temos noção, somos tão insensíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14, olha o que ele diz. Sabe que você pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Paulo diz: eu sou devedor. Aleluia. Eu sou devedor tanto de gregos como de bárbaros. Eu sou devedor tanto de sábios como de ignorantes. Paulo sentia como se fosse uma dívida. Aleluia. E nós, a igreja do século 21, perdendo tempo com besteiras. E nós, a igreja do século 21, insensível.
por vezes fazendo acepção de pessoas. Paulo está dizendo: eu devo tanto para o homem poderoso da cidade, como eu devo para o mendigo miserável. Eu devo para todos. E qual era a dívida que Paulo dizia ter? Era a dívida de pregar o evangelho. Era a dívida de anunciar o evangelho. Arabaçande condelaia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E onde nós devemos pregar o evangelho? Jesus disse na sua palavra: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Nós devemos pregar o evangelho nas favelas, assim como também nós devemos pregar o evangelho lá na Gleba Palhano. Lá na Gleba Palhano tem pessoas pulando de 7º andar, de 10º andar, irmão. Lá na Gleba Palhano tem pessoas vivendo à base de drogas. Não pense você que é só nas periferias. Nós devemos pregar o evangelho em todo o mundo, em todos os lugares. Aleluia. Mas primeiramente, irmãos, devemos pregar o evangelho no nosso ciclo de convívio. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, querendo ir pregar o evangelho na Europa, na Ásia, na África, e não prega o evangelho para a sua família, e não prega o evangelho no seu bairro. Como pode? Como pode alguém ser missionário lá no outro lado do mundo, se ele não foi missionário aqui na cidade que viveu? Como pode? Sabe, às vezes eu faço tantas perguntas, porque Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo de número 5 e versículo de número 6, ele deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: enviou Jesus os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, o mesmo Jesus que manda ir a todo mundo é o mesmo que diz assim: primeiro vocês pregam para os seus. Porque tem pessoa que quer mudar o mundo, irmão, mas ele não levanta um dedo para mudar a sua própria família, sua própria casa. Tem pessoas que querem mudar o mundo, irmãos, mas dentro da sua própria igreja ele vê pessoas se perdendo, se afastando, se desviando, deixando de congregar, e ele não tem coragem de fazer uma visita. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês se envolvam, eu quero que vocês anunciem, mas primeiramente, faça o trabalho de casa. Faça o trabalho de casa. Cuide das ovelhas perdidas de casa, da casa de Israel. Porque do contrário é enxugar gelo, é ganhar uma alma e perder duas. Ora, se eu não amo o irmão que está do meu lado, olha que maluquice, que incoerência, eu não amo o irmão que está do meu lado, aí eu vou amar o que está lá fora, que ainda não é meu irmão, que ainda não aceitou a Cristo, que é apenas uma criatura alvo da misericórdia de Deus, mas ainda não aceitou a Cristo. Que incoerência, que maluquice é essa? Primeiro eu amo o meu irmão que está do meu lado, primeiro eu amo a ovelha perdida, primeiro eu amo o bom samaritano, o filho pródigo que saiu da casa, depois eu me preocupo com o outro. Desviou, que se dane, desviou, fica lá. Não, irmão, faça um levantamento, procure lembrar quem não está no nosso meio aqui, vai atrás, aleluia, vai atrás, ele está te esperando lá todo machucado, vai atrás, aleluia.
Aleluia. Tarabacanda sande condelácia. Aleluia. Vai atrás. Vai atrás da tua família, irmão. Pelo amor de Cristo, vai atrás da tua família. A minha esposa está aqui de testemunha. Tinha um tio da minha mãe perdido. Eu lá em Portugal 6 anos. E ele distante, ninguém sabia onde estava. 20 anos sem a família saber onde estava. E todos os dias eu orando: Senhor, não permita ele morrer sem a tua salvação. Senhor, guarda ele onde ele estiver. Lá em Portugal uma vez eu ajudei um menino, um bêbado. Não tinha onde ficar, coloquei ele num quarto no quintal de casa. E eu olhava para aquele bêbado por nome de Severino e dizia: Senhor, o que eu estou fazendo para o Severino, coloque alguém para fazer para o meu tio aonde ele estiver. E 20 anos depois eu descobri onde ele estava, para frente de Sorriso, no Mato Grosso, 1.800 quilômetros. Dei um jeito, peguei um carro e fui lá buscar, fui atrás. Falei de Jesus para ele, estou orando por ele, mas fui lá. Você sabe de alguém, vai atrás, dê a ele a oportunidade, dê a ele a chance. Aleluia, aleluia. João capítulo 1, versículo 35, a seguir. João capítulo 1, versículo 35, a seguir. Eu acho muito linda esta passagem bíblica. Está escrito assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. João Batista. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizendo isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o mestre, que traduzido quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Para aí um pouquinho. André conhece Jesus. André fica com Jesus. André se relaciona com Jesus. André tem uma experiência com Jesus. E como um menino que acha um tesouro, e como um sedento que acha uma fonte de água viva, ele quer agora anunciar para alguém. Ele quer agora dizer para alguém. O seu coração está vibrando. Ah, irmão, como que os anos judia, como que os anos vai abafando a vibração do nosso coração. Aquele primeiro amor, aquele desejo de falar de Jesus para alguém que você tinha no início da fé e agora você não tem mais. Mas Jesus está aqui nesta noite e Ele deseja te renovar com o seu Santo Espírito para que você venha anunciar a Ele para alguém. André corre. André vai chamar Simão, Pedro, seu irmão. E André diz: achamos o Messias. Aleluia. Aleluia. E é engraçado que João, ele faz uma escritura aqui que o tradutor parece ser um trocadilho.
porque Jesus acha alguém, e alguém acha Jesus, e alguém vai e corre e diz: nós achamos a Jesus. Mas para quem ele diz que achou Jesus, a Bíblia diz que ele também achou aquele para quem ele vai dizer que achou Jesus. Porque ele acha Jesus, mas o João, ele escreve, o tradutor aqui, ele traduz da seguinte maneira, versículo 41, e este, ou seja, versículo 40, e era André, irmão de Simão, um dos que ouviram aquilo de João, e o havia seguido, e este achou a Simão. Achou, sabe que achou? Qual é o sentido da palavra achou aqui? E um dos sentidos que veio ao meu coração é que Simão estava perdido. É que Simão estava perdido. E aquele que teve um encontro com Jesus, um relacionamento com Jesus, agora é a ferramenta de Deus para achar Simão que estava perdido. Tem alguém perdido, irmão, esperando ser achado por você. Tem alguém perdido, irmã, esperando ser achada por você. Ele acha Simão. Ele diz: vem que eu vou te apresentar Jesus. Nós encontramos aquele que é o Messias, aquele que é o Salvador. Nós tivemos comunhão, contato com ele. Vem que nós vamos te mostrar quem ele é. E aí você vai lendo, né? Aí no versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. E aí já não é mais... Aí já não é mais um discípulo, mas o próprio Jesus encontra Filipe. Achou Filipe. Achou Filipe. E disse: segue-me. Aleluia. E Filipe, que era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. E Filipe, olha que coisa interessante. Olha como que o escritor e o tradutor vai usando tanta palavra achou, 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 achou. E Filipe achou Natanael. E disse-lhe: havemos achado. Olha quantas vezes a palavra achar é repetida no texto. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus, o filho de Nazaré. Aleluia! Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, mais desconfiado, né, mais cético. Tem pessoas assim, irmão. Tem uns que vai se entregar logo. Outro é meio desconfiado, meio arredio. Disse-lhe Natanael: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas aí Filipe, como não era bobo nem nada, ele disse assim: ó, não acredita no que eu estou falando não, vem ver. Aleluia, aleluia. Vem ver, vem provar. Se você não gostar, você devolve. Vem provar. Aleluia. Já tem alguns anos que eu provei Jesus e eu nunca quis devolvê-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar para a família. Os irmãos vão de se lembrar, as horas já estão chegando ao fim do meu tempo. Os irmãos vão de se lembrar daquilo que está escrito em Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Um endemoniado, um homem miserável, irmão. Um homem miserável. Um homem afligido por Satanás, humilhado por Satanás. Jesus foi e libertou esse homem. Aleluia. E aí o versículo 38 e 39 diz assim: e aquele homem de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Aleluia. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Aleluia. Quantas vezes a gente perde tempo falando mal da igreja, mal do pastor, mal de alguém, mal do outro. Irmão,
É um erro nosso, é uma falha nossa, mas Deus está falando com nós aqui nessa noite. Vamos usar o nosso tempo apregoando as coisas boas que Jesus tem feito por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Pregar Jesus, falar de Jesus, ajudar alguém, ganhar alguém. Por favor, se coloque de pé. Dentro das minhas limitações e dentro do tempo, eu falei um pouquinho sobre a necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Eu gostaria de chamar aqui à frente você que deseja pregar o Evangelho. Não estou falando de pregar na tribuna apenas, mas pregar o Evangelho. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Você que reconhece o que Jesus fez na sua vida, irmão. Olha para esse endemoniado gadareno. Jesus libertou ele. Ele queria seguir Jesus fisicamente, mas Jesus deu a ele uma missão muito importante, que foi anunciar as maravilhas de Deus em sua cidade, na sua terra lá. Aleluia. Jesus conta com você, querido irmão. Jesus conta com você, querida irmã. Jesus conta com você, jovem. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Lá no Silvino nós estamos trabalhando incansavelmente, irmãos, se utilizando da palavra e da graça de Deus para convencer os jovens a se envolver novamente com a obra da evangelização. Jovens que queiram se oferecer no altar do Senhor para serem missionários, missionárias, pregadores do Evangelho. Jovens que não venham a se contentar em ser alguém bem-sucedido no mundo simplesmente, mas que desejam, além de ser bem-sucedidos no mundo, ser ferramentas de Deus para anunciar o Evangelho. Nós marcamos ali agora de 18, permitindo Deus, teremos uma carreata evangelística. E hoje, pastor Wellington, eu bati em todas as portas, em todas as classes da escola dominical, até nas criancinhas. Eles ficaram pasmos, ficaram assustados. Bati e disse para as crianças: Jesus conta com vocês. Criancinhas, teu neto estava lá. Criancinhas. Sabe por quê, irmãos? Porque há anos atrás, na cidade de Alvorada do Sul, eu não me esqueço, uma irmã por nome de Rosicler e uma irmã por nome de Maria José foram as minhas professoras na salinha dos cordeirinhos e me ensinaram a importância de servir a Cristo e de anunciar a sua palavra. É interessante, pastor, eu não me lembro do nome da professora do meu primeiro ano na escola secular, mas eu me lembro da irmã Rosicler e da irmã Maria José. Jesus conta conosco. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Ah, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Ah, rebassande condelácia. Espírito de Deus, aqui está esse irmão, esta irmã. Aqui está, Senhor Deus, esta cana trilhada, esse pavio que fumega, mas que o Senhor não rejeita. Aqui está, Senhor Deus, este jovem, aqui está essa moça, esse moço, esse irmão de meia idade, este irmão de idade mais avançada, aqui está, Senhor, diante do teu altar, Senhor, se oferecendo a Ti, pedindo graça do Senhor, pedindo força do Senhor, pedindo a bondade do Senhor. Ó Espírito Santo, venha aceitar a oração deste irmão e desta irmã, venha aceitar, Senhor Deus, esta oferta no teu altar nesta noite. E venha inflamar este irmão, e venha inflamar esta irmã. Aleluia!
Venha levantar, Senhor Deus, a tua igreja no nosso país. Urimacandalá. Venha usar as nossas vidas. Venha usar estas pobres vidas que são as nossas, Senhor Deus. Inflama este irmão, inflama esta irmã, inflama este jovem, esta criança. Ah, Espírito Santo, nos ajuda a ter misericórdia das almas. Nos ajuda a ter misericórdia das almas, Senhor. Nos ajuda a ter misericórdia das almas. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir já neste momento também, que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha responder orações, que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha prover os meios necessários para este irmão e esta irmã cumprir com o ministério que o Senhor lhes deu. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, capacita-nos. Ó Espírito Santo, capacita esta vida, capacita esta irmã, capacita este irmão. Aceita, Senhor Deus, a sua oferta no altar. Maravilhoso Deus, abençoa a tua igreja aqui no Sérgio Antônio, o pastor, o Hélito, a sua esposa, seus filhos, sua família, os obreiros, a banda, os grupos de louvor, as irmãs do Senhor de oração. Abençoa a tua igreja aqui, Senhor Deus, que esta igreja mais e mais venha a ser um farol para esta região da nossa cidade, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Que o Espírito Santo continue a obra em suas vidas. Que os irmãos sejam ferramentas de Deus nesta igreja e nesta cidade, por onde os irmãos passarem. Deus abençoe a todos. Amém. O texto bíblico diz: se você quer ser sábio, ganhe almas. Né? Hoje, conversando com a irmã Lindair, ela disse que Deus permitiu certas coisas, e às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida, porque essas coisas levou ela a fazer exames, e a estar de frente com o médico, e a falar de Deus para o médico, né? E outros que estavam lá em situações difíceis também ouviram falar da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Abra sua boca, fale. Nós vamos ter novamente o relógio de oração aqui, e nós queremos que essa igreja seja levantada pelo Senhor. E vamos fazer evangelismo. E às vezes parece que um evangelismo na praça, você começa a olhar assim, aparentemente dá um desânimo, porque parece que não tem ninguém, né? As pessoas estão dentro de suas casas, mas Deus sabe alcançar elas dentro da casa. Tempos atrás eu já disse aqui, só vou repetir porque é oportuno, falando aqui nessa praça de baixo há bastante tempo já, eu usei esse linguajar meio grosseiro meu, né? E eu disse numa figura de linguagem que carregar um crucifixo no peito, sem falar mal da igreja, eu só estava usando a figura de linguagem. Carregar Jesus no peito é fácil, o duro é ter peito para andar com Jesus. E alguém dentro de uma casa ouviu, e nesse dia que eu encontrei, falou: eu sou aquela pessoa, você foi duro nas palavras, mas aquilo entrou.
Ninguém precisa ensinar o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe fazer. Ele só precisa da tua boca. Então fale de Jesus. Amanhã, para o vizinho, na escola, no trabalho, abra a tua boca. Pode ter um câncer na tua frente, fala para ele que Jesus cura câncer. Não tenha medo, irmãos. Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas de ousadia, de moderação e de poder. Faça isso. Me permita citar algumas coisas aqui rápida, nomes, só para título de, sem expor, mas a título de ilustração. Luiz Marcelo fala de Jesus na oficina. Aninha da Emídia fala de Jesus dentro do Uber. Leandro fala de Jesus lá na pintura eletrostática. Walter fala de Jesus na empresa de energia elétrica. Você, dona de casa, secretária do lar, fala de Jesus para o seu patrão. Um general foi curado porque uma empregada doméstica numa outra nação, ela era escrava lá, disse: na terra de Israel tem um Deus poderoso. Faça isso. O restante não é com você, o restante é com Jesus. E pode levar tempo, e você às vezes não vai ver resultado visível naquele momento. Volta para casa, parece que não adiantou nada, no sol quente, distribuindo folheto, a pessoa fez até cara feia. Isso não é com você. Com você é obedecer. Vá e pregue a palavra. Para as professoras que estão aqui, termino com isso nessas menções ilustrativas. Ana Carla, Linda Mar, a Luciana Queiroz, as outras que ajudam, me perdoem não lembrar o nome, as estagiárias, às vezes pode pensar que não está valendo a pena o trabalho de vocês. Ele não lembra o nome das professoras da escola, mas lembra o nome de vocês que ensinaram ele. Isso fica gravado. Você não precisa ser rico nessa terra, estou terminando. Pode morrer pobre, mas vai ter galardão no céu, e não tem galardão maior do que para aqueles que ganham almas para o Senhor. Xarabacaramaçô, Nebilai Vastéria Níria Lefrastória. Como pastor desta igreja, eu abro as portas desta congregação para o Senhor, para que o teu Espírito Santo nos levante. Comece pela minha vida, Senhor, tirando de nós o marasmo, tirando de nós a letargia, tirando de nós a frieza, senão a mornidão, tirando de nós, Senhor, a religiosidade, e nos levantando com autoridade. Não sabemos, ó Deus, o que virá aí para a nação brasileira. Não vamos gastar nossa energia preocupado com isso, mas vamos nos fortalecer no Senhor, para sabermos como agir, e não importando o que virá, a igreja será revestida de autoridade e de poder. Que o Senhor encha com o Espírito Santo cada membro dessa congregação, a igreja do Senhor, nas outras congregações, nas outras denominações, que o Espírito do Senhor possa soprar o hálito do Senhor sobre a igreja e levantar-nos com autoridade para nós falarmos. Eu me lembro, Deus, e oro a Ti agora, mas falando como a igreja do tempo da presbiteriana renovada, quando eu entreguei a vida para o Senhor. Lá tinha jovem
com a experiência de estar andando na rua e passando alguém perto daquele jovem, caía endemoniado no meio da rua, por causa da presença do Senhor na vida daquele jovem. Em nome de Jesus, tira-nos desse marasmo, levanta-nos com autoridade, com poder, com amor, como disse o pregador, cuidar-nos da casa e anunciar para os de fora, em nome de Jesus, amém e amém.